Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria estar de volta aqui em Curitiba, nessa linda igreja, na Advec, revendo amigos, conhecendo irmãos. Pastor Jarmuth se tornou um grande amigo. Quero aqui cumprimentar a pastora Débora também, que eu não a vi hoje. Ela está por aqui, pastor? Hoje ela só vem ouvir a Camila Barros, tá certo? Tá certo? Não tem problema. Sentiram aí, né? O profeta velho fica com ciúmes, né? Um abraço ao pastor Silas Malafaia, nosso profeta, nosso apologista, o maior apologético pastor do nosso país. Uma voz necessária. Que Deus abençoe ele e todo o ministério. Transmita meu abraço a ele, viu, Jarmuth? André Leone, eu era seu fã quando estava lá no Raul Gil, rapaz. Eu estava naquela fase de fraco, sabe? Eu ia pregar, de vez em quando ficava fraco e te escutava. Deus te abençoe, né, André? Pastor Eli de Barros, Jarmuth, nós temos uma história juntos, né? Quando eu conheci o Eli era um templo do Espírito Santo, né? Agora ele virou uma catedral do Espírito Santo. Não estou entendendo. Vocês entenderam ou não? Templo, catedral, né? Templo, agora você cabe mais Espírito Santo dentro de você agora ali, né? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 1. Com autorização do pastor, vamos estar de pé, em reverência à leitura do texto sagrado. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vou ler mais uma vez, porque é apenas esse versículo para a nossa meditação. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Se puder pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Consegue apertar a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja mais uma vez ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Curitiba. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esse lindo e abençoado culto, os que nos assistem aqui fisicamente, os que nos assistem pela internet, aprove a Deus trazer você para essa reunião, porque Ele queria falar profundamente ao seu coração. Eu li com vocês esse texto bíblico no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2 e no versículo 1. Um versículo muito conhecido pela minha geração,
geração assembleiana, geração pentecostal raiz, né? Os congressos de jovens, nós sempre tínhamos títulos, né? Chegávamos no ginásio, na igreja, tinha lá um outdoor, alguma coisa escrita, estava o tema do congresso. A primeira vez que eu me deparei com esse tema, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, eu falei, uau, isso é escalafobético, né? Se quiser tentar encontrar o significado dessa palavra, você não vai achar. É invenção de seminarista. E esse texto, ele sempre se moveu dentro de mim, né, por ser um menino assembleiano, por causa das mensagens que eu ouvi. Até que um belo dia eu resolvi estudar a história do profeta Ezequiel. E descobri coisas extraordinárias. Até porque, se Deus me fizer aqui nessa noite lembrar de pelo menos 10% de tudo que eu já aprendi sobre Ezequiel, e eu conseguir transferir para você, e você guardar dentro de você 2% apenas, você nunca mais será a mesma pessoa. Ninguém acreditou, vou falar de novo. Você nunca mais será a mesma pessoa. E já começa a explicar o porquê. Imagine você viver num mundo distante desse nosso, muito, muito distante de nós. E você é filho de uma família especial, de uma família tradicional em Israel, de uma família que vinha da aristocracia, por assim dizer, do povo judeu. Uma família de levitas, uma família de sacerdotes, uma família conhecida pela sociedade. Imagina você ser filho do sumo sacerdote da época. E até aqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia Sagrada sabem que havia uma diferença entre o sumo, entre o sacerdote, entre o levita mor e entre o levita por natureza, todos eles da mesma tribo, da tribo de Levi. E você está sendo preparado, treinado pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu avô, sempre uma figura paterna, porque você seria a sequência da dinastia. Você faria parte de tudo aquilo que a sua família um dia foi e era, e você seria a sequência. E possivelmente você ensinaria os seus filhos, e os filhos dos seus filhos seriam ensinados, e assim sucessivamente. Pois bem, essa é a história que vai envolver a vida do profeta Ezequiel. Ezequiel é conhecido como o João do nosso Apocalipse do Novo, só que do Velho Testamento. O livro dele é carregado de profecias profundas, talvez até um pouco mais abrangentes do que o próprio profeta Daniel. Daniel era diferenciado pela sua mente, né? A Bíblia diz que ele era um dos homens mais inteligentes do mundo. Quando Deus foi fazer um elogio ao próprio Lúcifer, falando da sabedoria de Lúcifer, Deus colocou ele, olha, eu te fiz maior do que Daniel. Imagine um ser transcendental, divino, eterno, o Senhor comparar a sabedoria de um homem a um anjo. Daniel era diferenciado, mas as profecias que compõem a vida do profeta Ezequiel são extremamente profundas. Ezequiel, uma vez estudado por alguns teólogos mais modernos, chegaram à seguinte conclusão, de que ele era meio fora da casinha, né? Essa é a linguagem mais moderna. A linguagem científica seria que ele sofria de catalepsia espiritual. Ou seja, que ele era um esquizofrênico. Por causa das suas visões, por causa dos seus sentimentos, por causa da sua sensibilidade extremamente aguçada. Ele foi assim, estudado por muitas pessoas, e chegaram à seguinte conclusão, de que ele era louco mesmo. E para mim isso é redundância. Falar que um profeta é louco é redundância, porque o profeta ouve o que ninguém ouve, ele vê o que ninguém vê, e por isso acaba sentindo o que ninguém sente. E quem vê o que ninguém vê, e ouve o que ninguém ouve, e sente o que ninguém sente, é louco por natureza, né? Então, profeta louco é redundância. A vida desse moço, todavia, nem sempre foi uma vida de visões extraordinárias. Ele passou por tanta violência na vida, mas por tanta violência, que se nós conseguirmos aprender como foi que ele se manteve vivo, já é um grande ganho para nós. A Bíblia Sagrada começa o seu livro, ele narrando a história, que foi no 5º ano do reinado do rei Joaquim, quando Israel estava cativo em Babilônia. Ele foi arrastado com a primeira leva para dentro de Babilônia. Ele chegou ali com 1 milhão de outros hebreus, amarrado, arrastado, aprisionado. Ele caminhou por quase 1000 quilômetros no meio do deserto, sendo puxado por homens vis que tinham nas suas mãos chibatas e chicotes.
E não foi só isso. Antes de ser aprisionado, ele assistiu em loco o assassinato do seu pai e da sua mãe. Porque quando Babilônia domina o povo hebreu, Babilônia estudou o povo hebreu e sabia que para conquistar os hebreus era diferente de conquistar os outros povos. Porque qualquer outro povo daquela terra, quer sejam eles os gigazeus, os heteus, os cananeus, eles tinham um governo humano, eles tinham um rei. Então, para se conquistar o povo, bastava amarrar o rei, amordaçar o rei. Mas Israel não, Israel era um reino teocrático. Quem estudava a história de Israel sabia que para dominar aquele povo não bastava entrar no palácio e agarrar o rei. Tinha que ser diferente. Tinha que entrar na terra e ao invés de ir para o palácio, ir para o santuário deles. Ir para o templo. Porque para eles Deus era o centro de adoração, era o centro da existência. Deus era o legislador deles, foi Ele que deu a eles a sua Constituição Federal, os 10 mandamentos. Foi Deus que deu a eles a função de serem um povo seu, escolhido, zeloso, de boas obras. Foi Deus que os levantou. Foi Deus quem foi na Mesopotâmia antiga e entrou na terra de Ur dos Caldeus e escolheu um homem para ver se por esse homem a raça humana toda poderia ser abençoada no futuro, porque Deus havia desistido da raça humana. Então Deus chega em um ser humano, não se apresenta fisicamente para ele, não se revela através de sinais. Deus vai em sonhos, e somente a voz é ouvida. E o Senhor diz a esse homem: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus falou para ele: levanta agora de madrugada aí da sua tenda, arruma tudo, chama sua esposa, seus filhos, seus empregados e sai sem rumo, porque eu não vou te dar agora o mapa, eu vou te mostrar a terra ainda para onde você vai. E não é que esse homem acreditou e saiu do nada. Por isso ele é chamado de pai da nossa fé. Abraão é o pai da fé por conta disso. Ele acreditou numa época em que nem Deus acreditava na raça humana. Eu sempre fico me perguntando quem foi que encontrou quem no meio daquela Mesopotâmia antiga. Se foi Deus que encontrou Abraão, se foi Abraão que encontrou Deus. Enfim, não importa. Eu sei que os dois pegaram um na mão do outro e saíram daquela terra e deram início à construção da fé que hoje nos chegou aqui. E por isso a Bíblia diz que em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Então, essa é a história, cabulosa do povo hebreu. Foi Deus que os constituiu, foi Deus que os criou, foi Deus que levantou essa nação só para um motivo. Deus queria que os hebreus fossem uma espécie de modelo, para que todas as nações do mundo olhassem para eles e desejassem ser como eles, desejassem comer como eles, desejassem se vestir como eles, adorar como eles. Essa era a intenção primária de Deus. Todavia, Israel nunca entendeu isso. Israel sempre olhou para Deus e achou que Deus era uma espécie de ditador, de tirano, que queria interferir na gastronomia deles, falando para eles não comerem comida assim ou comida assado. Eles acharam que Deus queria se meter na vida deles como um agente matrimonial, dizendo: não case com esse povo, ou case com aquele outro. Eles achavam que Deus queria se meter na cultura de roupa deles, dizendo: homem não use roupa de mulher, mulher não usa roupa de homem. E não era nada disso. Deus queria apenas que eles pudessem exalar o seu brilho, que quem olhasse para eles não tivessem dúvida de saber que eles eram um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Esse povo deu trabalho para Deus inúmeras vezes, e por conta dos trabalhos que eles haviam dado a Deus, Deus começou a esticar a corda da sua misericórdia. Deus amarrou Israel em uma corda chamada misericórdia, foi dando corda e mandando avisos: voltem para mim, não adorem a Baal, não adorem a Zera, não adorem a Marduk, não adorem os deuses da Mesopotâmia antiga, não adorem pedra, não adorem ouro, não adorem prata, não adorem, não façam, não façam. O cálice da minha ira está para se verter. E Deus levanta um profeta aqui, levanta outro ali, vai Jeremias e profetiza, vai Isaías e profetiza, e ninguém acredita em nada. Eles acham de fato que tudo isso era uma invenção da mente dos profetas, até que Israel sofre o jugo de Deus. Todas as vezes que nós pedimos a Deus que faça justiça, junto com a justiça vem o juízo. E o juízo veio sobre aquele povo. Pegaram, ou foram pegos de surpresa. E Ezequiel vivia nessa época. Tinha ele 17 anos de idade. Um levita de natureza que sonhava em ser um levita mor. O que era o levita de natureza? É aquele que bastava ter o sangue de levitas, e ele caminhava pelo alpendre do santuário. Mas uma vez que ele se dedicava ao santuário, ele se tornava um levita mor, ou seja, um levita especial, separado para a função do sacerdócio,
dentro do santuário, e ele podia escolher uma das 3 profissões dos levitas: ser um escriba, ser um tangedor, ou ser um cantor. E ali na entrada do santuário trabalhava com a pia de bronze, uma espécie de protótipo do nosso batismo de hoje. Então o sonho dele era esse: começar uma caminhada com Deus, de levita de natureza, se tornar um levita mor, absorver a essência da chamada do pai, do tio, do avô, do bisavô, do tataravô. E se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos lá em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então era uma dinastia, era um sonho. Ele nasceu para isso, ele foi treinado para isso, estava dentro dele isso desde a sua infância. O menino que vinha de uma família sacerdotal não tinha vida comum. Aos 5 anos de idade, ele era separado das demais crianças, e ele era colocado dentro de uma casa onde uma figura masculina, o tio, ou um primo, ou alguém que era do meio do sacerdócio, iria treiná-lo aos 5 anos de idade, primeiro ensinando a ele a história do Deus deles. Antes de aprender a ler e a escrever, a alfabetizar o menino, ele aprendia as histórias lúdicas do grande Deus de Israel. Eu imagino esse menino crescendo e alguém dizendo para ele: nas suas veias corre o sangue de profetas, corre o sangue de homens que viam o céu pelo lado de dentro, que ouviram a voz do Eterno, que acreditaram no grande Hashem, o nome assim dito pelos hebreus. Os hebreus não têm coragem de dizer o nome de Deus, eles o chamam de Hashem. Hashem é o nome, tamanha é o respeito que eles têm por ele. Então esse garoto é envolvido em todo esse manto de mistério, de promessa e sonhos. E qual era o sonho dele? Era um dia chegar onde o pai dele chegou. Primeiro levita, depois levita mor, depois dos 18 até os 30, num treino ali, trabalhando na entrada do templo, ele então seria consagrado ao sacerdócio, ele se tornaria um sacerdote, e ele atravessaria a primeira parte do templo e entraria na segunda, que é o lugar santo. E ele ia aprender o ritual do ofertório, ou do sacrifício, da mesa dos pães da proposição, como se acendia ou não as lamparinas do templo, menorá. E depois de muito tempo, ele herdaria a função do pai, se tornaria um sumo sacerdote. Mas isso só aos 45 anos de idade. Ele está começando a vida dele. Então ele tem sonhos. Dos 5 anos até os 18, ele vai estudar para ser um levita da entrada do santuário. Ele tem 17. Quantos anos eu disse? Não ouvi? Falta 1 ano. Falta 1 ano para ele entrar no santuário e começar a trabalhar ao lado do pai dele. Ele treinou a vida toda para isso, ele sonhou com isso, ele orou por isso, ele jejuou por isso, ele aprendeu a falar com Deus através do pai dele para isso. Mas há 1 ano da sua consagração, Jerusalém é tomada pelo rei Jeoaquim. E Babilônia, de maneira truculenta, só conhece uma maneira de poder fazer os judeus se curvarem diante deles: é destruir o que é sagrado para eles. O templo é incendiado, o templo é roubado, todos os objetos sagrados de ouro são derretidos, suas portas são queimadas, Jerusalém toda é queimada, porque parte de suas ruas eram feitas de prata. Por isso Jerusalém era incendiada, havia muito engastes de ouro por toda a cidade. Jerusalém é queimada só para que os saqueadores tomem todo o ouro que ela tem, toda a prata. O pai desse menino, que é o sumo sacerdote, é o único que fala com Deus 1 vez por ano atrás do véu do templo. É colocado diante de toda a nação que está escravizada e ele é degolado. Sua cabeça é arrancada, numa cena digna de um filme de terror. E o menino assiste isso em loco. Não é só o pai que é morto, a mãe também é. E como ele é herdade, ao invés de matarem ele, fizeram diferente. Separaram os meninos que vinham da aristocracia. Os que eram de linhagem nobre foram parar dentro dos palácios dos reis, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecidos pela Bíblia como Ananias, Misael e Azarias. Só que no meio dessa leva vai Ezequiel também, só que ele não é da área dos reis, ele é da área dos sacerdotes. E ao invés de matarem o menino, levam ele para Babilônia para servir de exemplo. E no meio daquela caminhada de 1000 quilômetros pelo deserto, eu queria que você imaginasse a cena: 1 milhão de hebreus sendo arrastados, e no meio deles um menino vestindo uma roupa diferente, porque os sacerdotes e os seus filhos vestiam uma roupa diferente.
E todo mundo olhando para aquela roupa e dizia: é filho daquele homem que foi degolado. Não era o pai dele que recebia o nosso dízimo? Não era o pai dele que recebia as nossas ofertas? Não era o pai dele que saía lá de trás do véu do templo, e uma vez por ano se colocava no meio do povo e dizia: assim diz o Senhor, haverá paz, prosperidade e saúde nesse ano? Então o pai dele mentiu para nós. Então o pai dele nos enganou, era um charlatão. Da saída de Jerusalém até a Babilônia, todo aquele povo abandona a fé. Porque é fácil adorar a Deus quando está tudo dando certo. É fácil adorar a Deus quando o filho tem saúde, quando os sonhos se concretizam, quando o seu carro tem combustível, quando o seu salário do mês chega. Adorar a Deus depois de você cumprir todos os rituais da sua igreja e o teto desabar sobre a sua cabeça, depois de você ser dizimista fiel e perder o emprego. Adorar a Deus depois que você orou pelo filho dos outros, ele é curado e o seu não é. Não é fácil. É uma prova muito grande. Hoje, com a minha barba branca, eu entendo isso, Jarmute. Eu não entendi isso quando era um jovem pregador ali, quando você me trouxe para Curitiba no início. Porque eu era jovem, e um jovem tem outro pensamento. Eu olhava para a igreja, eu pregava, tinha gente que não abria a boca nem para respirar. Eu já tirava aquele chicote assembleiano. Porque o assembleiano é assim, ele começa a falar, o povo não dá glória a Deus, ele começa a bater, né? Até que alguém grita: fala Deus, né? Aí o outro: eita Deus. É tudo falso e hipócrita. A pessoa sabe da vida dos outros, não tem coragem, quer que a gente fala, né? Mas é assim que funciona, e era assim que funcionava. E eu me lembro de, como se fosse hoje, eu pregando numa igreja, mas preguei, a igreja virou do avesso. E uma mulher bem na minha frente, ela não se movia. Aí eu comecei a pregar para ela, falar para todo mundo, mas apontando para ela, e não aconteceu nada. Eu me dei por vencido. Terminou o culto, estou lá autografando meus livros. Quem é que se aproxima para pedir oração? A dita cuja. E eu memorizei ela, né? Ela foi a única que não reagiu enquanto eu pregava. Eu falei: ah, meu Deus, é hoje. Eu falei: pois não. Ela disse: o senhor pode orar por mim? Eu falei: não. Ela falou: o senhor não pode orar por mim? Eu falei: não, eu já preguei o culto inteiro. A senhora acha que eu não vi a senhora, né? Eu pregando e falando, e a senhora não abria a boca para respirar, não levantava a mão, não fazia nada. A senhora está morta, a senhora precisa aceitar Jesus como seu Salvador de novo. Depois que eu falei umas 4 vezes, ela fez assim: eu enterrei meu filho ontem, pastor. Acabou o pregador. Se fosse eu que tivesse enterrado meu filho ontem, porque eu já enterrei um, eu sei como é, eu não teria ido na igreja por uma semana ou um mês. Ela enterrou o filho num dia e foi no culto, porque alguém disse: pai, porque Deus vai usar o pregador para falar com você. Aí o pregador, raivoso, insensível, querendo louros e gritos, quase matou a alma dela. Então adorar a Deus quando está dando tudo certo é fácil. Adorar a Deus quando tudo desaba é muito difícil. E Ezequiel está sendo arrastado para dentro do cativeiro. E as pessoas estão falando, estão dizendo: olha, é o filho do homem, nos enganaram. Eu imagino o que esse rapaz sofreu de bullying, o que ele sofreu de perseguição, o que as pessoas olhavam para ele, porque ele representava uma falsidade, uma mentira. Porque na mente deles, do povo, Deus ia guardá-los, Deus ia protegê-los, Deus ia fazer, Deus ia... E Deus não fez. Deus não fez nem com o pai dele. E lá dentro desse cativeiro, a Bíblia diz que por 5 anos, quantos anos eu disse? Esse moço escravizado permaneceu temendo a Deus. Aleluia, me dá vontade de chorar. Eu vou falar de novo. É ele que escreve. Eu fui preso no 5º ano do reinado de Joaquim. Ou seja, eu estava no 5º ano do reinado de Joaquim quando eu tive as visões. Ou seja, fazia 5 anos que ele estava naquela prisão. Ele não tem mais 17, agora ele tem 22 anos de idade. E com 22 anos de idade é que começam as visões, é que começa a revelação de Deus. Ou seja, por 5 anos ele não viu nada, ele não ouviu nada e não teve resposta nenhuma, mas ele permaneceu fiel.
Lembra que eu disse no início, se eu conseguir passar 2% para vocês só, sua vida vai mudar. Eu quero tentar entender aqui, de onde esse moço arrumou forças. Como foi que ele aprendeu isso? Porque não tinha Bíblia escrita na época para ele ficar meditando. Ele só tinha a figura da família. Anota aí, família. Ele só tinha o exemplo da sua casa. Então eu fechei um dia os meus olhos e, com a mente bem fértil, voltei no tempo e entrei dentro da casa de Ezequiel. E eu quero convidar vocês a entrarem comigo lá dentro. Alguém tem coragem de vir comigo? Então olha para o seu irmão e diga: aperte os cintos aí, porque nós vamos decolar aqui. Pergunte ao do outro lado: trouxe lenço aí? Então preparem a manga da camisa, a ponta da gravata, que nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa madrugada, ou aqui nessa noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus mais alto aí? Roberto, mude a música para mim. Eu cheguei à seguinte conclusão: de que ele só pôde se manter firme porque ele tinha referência. Eu fui estudar a vida dos sacerdotes e eu fiquei escandalizado. Porque para mim os sacerdotes tinham uma casa separada num bairro nobre. E os sacerdotes não tinham direito a terra nenhuma. Quando Josué os colocou dentro de Canaã, ele tirou 2 testamentos. Um para 11 tribos de Israel e um especial só para a tribo dos levitas. Para 11 tribos ele disse, Moisés falou que o lado sul fica com a tribo de Ruben, o lado norte fica com a tribo de Dan, a tribo de... E foi separando a terra em pedaços. Todo mundo recebeu uma herança física. Aí Josué foi ler a herança dos levitas. Assim diz o Senhor aos levitas: eu sou a sua herança. É bonito, né? A gente até dá glória a Deus, mas o que significa o Senhor ser a sua herança? Era o Senhor dizendo: eu serei o seu alimento, eu serei a sua roupa, eu serei a sua casa, eu serei o seu sono, eu serei o seu médico, eu serei o seu remédio, eu serei o seu conforto, eu serei o seu amigo, eu serei o seu vizinho, eu serei com quem você vai conversar, tudo será comigo. E ainda é bonito que os crentes estão dando glória a Deus. Agora vamos para a parte prática. O que eu vou comer hoje? Não sei. A casa dos levitas não tinha cozinha, porque a família sacerdotal vivia daquilo que era dado lá no santuário. Alguém lembra? O povo levava sacrifícios. No final do dia, o sumo sacerdote carregava um garfo de 3 pontas amarrado aqui na cintura. Ele tirava o garfo de 3 pontas e fincava dentro de uma espécie de bacia ou de uma panela gigante, e fincava. O pedaço de carne cozida que ele tirava era a porção do dia para ele e para a família dele. Foi por isso que os 2 filhos do sacerdote Eli morreram, Ofni e Finéias. Eles quiseram burlar a lei, dizendo: não queremos carne cozida, nós queremos carne assada. Deus os matou por causa disso. Era uma lei estabelecida. E como disse o pastor Jarmuth aqui agora há pouco, lei é lei, lei não se discute, lei se cumpre. Por mais louca que seja a lei, por mais absurda que seja a lei, você não discute uma lei. Você tem 2 opções: cumpri-la ou não cumpri-la. Se cumpri-la, você será beneficiado por aquilo que a lei diz. Se não cumpri-la, a qualquer momento você vai pagar por aquilo que a lei diz. E não importa, você não tem como dialogar com o policial, falar: mas é esquisita, quem fez essa lei, aquele deputado que está lá no púlpito pregando é um maluco. Não interessa, se a lei foi aprovada, lei não se discute, lei se respeita. E os sacerdotes, filhos de Eli, não quiseram respeitar a lei. Então imagine você, uma criança. Eu quero falar agora com vocês, mostrar um Ezequiel, um menino, um Ezequiel com 5 anos, que vai começar a aprender com os tios, com o pai e com o avô a ser um sacerdote. Quero que você imagine uma casa, não uma casa, uma sala feita na rocha, feita no solapé de uma montanha, vários cômodos, mas não são várias casas, são vários cômodos mesmo. E dentro de um cômodo mora a família de um sacerdote, dentro do outro cômodo mora a outra família do sacerdote, e no outro cômodo mora a família do outro sacerdote. Dormem todos ali, pai, mãe, filhos. Tem apenas peles jogadas pelo chão, uma mesa de madeira e possivelmente um menorá ali em cima, uma pequena pia onde colocava-se água para lavar as mãos, um buraco com uma espécie de janela feita voltada para Jerusalém. Imagina às 5 da manhã, o chefe da casa acordando,
tentando não acordar ninguém, se levantando, indo lá, pegando a água, passando sobre o seu rosto a barba, e daqui a pouco ele abre um pote de perfume misturado com óleo, um óleo perfumado, e ele derrama sobre a sua mão e unta a sua barba. Lembra do óleo precioso que desce sobre a barba de Arão? Era esse o ritual. Untava-se a barba, e o cheiro agridoce daquele perfume. A sala é pequena, o quarto é pequeno, o cômodo é pequeno, e o cheiro entra nas narinas da mãe e de uma criança de 5 anos. E por causa do cheiro pesado, todo mundo acorda. A mulher senta para ajudar o marido a se arrumar, e o menininho com uma coberta puxada, olhando, vendo o pai se arrumar, vendo o pai passando óleo sobre a barba, vendo o pai colocando uma roupa branca, uma estola sacerdotal branca, vendo o pai colocando na cabeça uma mitra, uma espécie de turbante escrita santidade ao Senhor, vendo o pai pegando uma espécie de pergaminho, um rolo sagrado, colocando debaixo do braço, vendo o pai estendendo a mão por aquela janela e dizendo: haja paz em Jerusalém. E o pai dizendo à esposa: como é que eu estou, meu bem? Você está lindo, então cuida do nosso filho que eu vou servir a Deus. E o pai sai apressadamente de dentro de casa. O pai sai, a mãe vai tentar se ajeitar, o menino senta e diz assim: mamãe, posso fazer umas perguntas? Pergunta, Ezequiel. Por que a roupa do meu pai é diferente da roupa dos pais dos meus amigos? Como assim, meu filho? O meu amiguinho ali, a roupa do pai dele é colorida. A roupa do pai do meu outro amiguinho ali, ela é cinza. E a roupa do meu pai é branca. Por que a roupa do meu pai é branca, mamãe? Imagina a mãe emocionada, dizendo assim: meu menino está virando homenzinho. Vou te explicar porque a roupa do seu pai é branca. Porque o pai do seu amiguinho lá, que a roupa é colorida, ele trabalha no comércio. E por trabalhar no comércio, para chamar a atenção das pessoas, a roupa tem que ter colorido para ele vender os produtos dele, chama atenção. A roupa do pai do seu outro amiguinho, que é cinza, é que ele trabalha na lavoura. Como ele trabalha na lavoura, falta água em Israel, então a roupa suja ele pode usar no dia seguinte e esconde a sujeira. A roupa do seu pai é branca. Aleluia. Porque ela representa o eterno. Ela representa aquele que está além do céu, além das estrelas. Porque ele é puro, porque ele é santo, porque ele é imaculado, porque ele é intocável. E a primeira pregação teológica o menino ouve da boca da mãe. E aquilo fica na memória de uma criança. A criança absorve muito rápido aquilo que é ensinado a ela. E eu imagino esse menino ficando com os olhos vidrados. E a mãe dele de repente falando assim: você, meu filho, não é uma criança comum. Por que não, mamãe? Eu imagino a mãe: Roberto, me dá a sua mão direita aqui. A mãe pegando o braço do menino dizendo assim: porque aqui nas suas veias corre o sangue de santos, corre o sangue de profetas, corre o sangue de homens que Deus escolheu para ser a sua boca na terra, para ser os seus olhos na terra. Imagine contar uma história de herói para uma criança. Eu sou fascinado com herói. Quem me segue nas mídias sociais já deve ter visto a minha coleção. Eu tenho quase 2.000 estátuas de super-heróis, todos da Marvel. Tudo que você imaginar eu tenho lá. Eu sou fascinado. E alguém pergunta: você não teve infância? Eu digo: não tive. Na minha infância foi engraxando sapato nas ruas da minha cidade, eu trabalhando na lavoura, apanhando laranja, algodão e café. E quando eu vi o Superman pela primeira vez, eu não dormi à noite. E olha que a nossa televisão era um problema, porque ela era branca e preta. E a minha mãe colocou uma tela colorida. E a tela colorida era assim, era verde, amarelo, vermelho e azul. E o Superman, para mim, ele era colorido. A cabeça dele era azul, o peito dele era verde. Eu falei: meu Deus, existe um homem, ele voava. Eu fiquei tão fascinado com o Superman que quando eu era menino, eu tinha acho que uns 6, 7 anos de idade, lá perto da minha casa tinha 2 amigos, que um chamava Tom e o outro chamava Jerry. O Tom é porque a mãe dele era botou o nome dele de Everton. E o Jerry é porque a mãe gostava de um cantor chamado Jerry. Conhece tudo, hein? E antiga ainda, hein? Jerry Adriano, é lá da velha guarda, sei lá. Era um trem desse aí, né? E nós subimos um dia na goiabeira. Leone, ó o que deu. Eu subi na goiabeira, nós tínhamos uma goiabeira, eu fiquei num galho.
o Tom no outro galho e o Jerry na outra. E nós brincamos de Liga da Justiça. Nós éramos os super amigos. O Tom era o Batman, o Jerry era, eu não lembro qual que esse era, o Anel Verde, o Homem-Aranha, era um desses aí. E eu era o Superman, é claro. E nós íamos para uma missão, porque o sol estava se apagando. Olha a ideia de moleque. O sol estava apagando e só a Liga da Justiça podia ajudá-los, né? E como os outros dois não voavam, só eu voava, né? Eu peguei uma nave espacial para levar os dois. Só que no meio do caminho, um dos 3 idiotas, porque só um idiota para falar isso, falou assim: a nave foi atingida por meteoros, está abrindo buraco no casco da nave, a nave vai cair, e agora? Quem poderá nos defender? O Batman falou: meu cinto de utilidade não serve aqui. O Homem-Aranha falou assim: ó, minhas teias só servem em Nova York. Só eu poderia salvá-los. Então eu estou aqui, sou o Superman. E eu fiquei em pé naquela goiabeira. Eu levantei os braços para cima e disse: para o alto e avante. E pulei. Porque não foi você que quebrou os 2 braços. Quebrei os 2 braços, caí em cima dos braços, quebrei as 2 munhecas. Fiquei, andei o mês inteiro amarrado aqui. Aí eles vinham escrever aqui: herói, Superman. Disseram que a história na rua é que eu tinha encontrado uma criptonita que tinha feito os meus... Olha que história, coisa de menino. Porque criança gosta de heróis. Imagine você saber que o seu pai é um herói. Na mente de Ezequiel, o pai dele era um herói. Você imagina? Ele falou: mamãe, por que além da roupa branca, meu pai passa esse óleo perfumado na barba? E a mãe dizendo que quando seu pai sai de casa, filho, embora seja de madrugada, por onde ele passa, e tiver alguém saindo para o trabalho, quando cruzam com seu pai, as pessoas param e ficam imobilizadas e fazem assim. Pelo meu pai, mamãe? Não, pelo que está escrito na testa dele: santidade ao Senhor. Eles sabem que o seu pai é a boca de Deus na terra, é o vidente de Deus, é o homem de Deus, é ele que escuta as nossas orações, filho, e fala direto com Deus. Então quando seu pai passa, as pessoas têm que perceber, ao olharem a roupa branca, sabe que ele representa Deus, e aqui escrito santidade ao Senhor, as pessoas se curvam. Mas tem um grupo de pessoas em Israel, meu filho, que não podem notar quando seu pai chega com os olhos. Por que não, mamãe? Porque eles são cegos. E os cegos ficam na entrada do santuário onde o seu pai trabalha. E eles dormem nas escadarias, porque às vezes são abandonados pela família. E quando seu pai chega na escadaria do templo, como é de manhãzinho, quando ele pisa no primeiro degrau, o vento bate naquela barba perfumada. O cheiro vai na narina do cego, porque o cego tem o olfato aguçado, sente mais cheiro do que os outros. E sabe o que os cegos fazem, filho? O que, mamãe? O cego na hora fica em pé e se inclina e diz: eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus chegou aqui. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Olha a visão deles. O cego dizia: eu não vejo o homem de Deus, mas eu sinto pelo cheiro que há um homem de Deus aqui nesse ambiente. Imagine essas histórias contadas a uma criança. Isso vai marcando a vida dele. Ele acorda de madrugada e pega o pai dele com as 2 mãos estendidas para a janela, orando por Jerusalém. O pai dele, como sumo sacerdote, chorando às madrugadas pelo povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Esse menino cresce nesse ambiente sagrado. Ele vê, ele sente. Pode imaginar ele no comecinho da sua escola, dentro de uma classe, só tem filhos de sacerdotes. É alguém chamando, fazendo a chamada: Rubem, presente. Dan, presente. Quemuel, presente. Lemuel, presente. Ezequiel. Quando fala Ezequiel, todo mundo olha para trás. E as crianças dizendo: é ele. É ele. O filho do sumo sacerdote. Quer vir para o recreio comigo? Quer sentar numa rodinha de crianças? Todo mundo comendo lá o seu pedacinho de pão, e alguém dizendo: Ezequiel, como é que é ser filho do homem? Como é que é ser filho do sumo sacerdote? Ele dizendo assim: é uma aventura. Por quê? Porque meu pai acorda de madrugada e fica chorando. Mas chorando por quê?
Ele chora pela sua família. Ele chora pela sua família. Ele pede a Deus misericórdia pelos pecados da nossa nação. Isso é uma criança aprendendo. Não é um adolescente ainda, é uma criança. Porque a criança, ela é como uma esponjinha. É Freud quem diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos de idade será a base para a construção da sua personalidade. E de 7 a 12, a base para a construção do seu caráter. Então tudo que uma criança vê, ouve e sente, ela vai ser uma fotocópia. Isso aqui daria para a gente falar umas 5 horas, né? Alguém conhece gente que é muito barraqueira? Aqui em Curitiba tem? Não tem, só tem em São Paulo. Alguém tem um amigo barraqueiro ou uma amiga barraqueira? A pessoa, tudo que você fala, parece que todo mundo quer, o mundo é contra ela. Rio de Janeiro tem? Geralmente pessoas assim são pessoas sofridas demais, porque a vida roubou tudo delas. Uma coisa é você nascer numa família estruturada, com pai, mãe, tio, avô. Uma coisa é você crescer sentado no colo da avó, contando historinhas de carochinha, fazendo pãozinho para você. Você ter 3, 4 refeições diárias, ter um lugarzinho limpo para tomar banho. Outra coisa é você crescer no lixo, crescer à beira da mediocridade da vida, como eu cresci. 2 cômodos com 12 pessoas, vendo a minha mãe abortar bebês de outras mulheres, vendo minhas tias se prostituírem, meu avô beber mais cachaça do que o saudoso Vicente Celestino. As pessoas, tudo que elas absorvem da vida, elas vão acabar refletindo no futuro. Por isso nós precisamos aprender a ter paciência com os seres humanos, tentar entender o que se passa com elas. Se você teve a oportunidade de nascer numa igreja, apresentado no púlpito, cresceu, tem condições de suportar às vezes o jugo de uma religião, lá da sua paróquia, lá da sua denominação, parabéns para você. Mas você vai ver pessoas que não vão dar conta daquilo, porque é outro estilo de vida, vieram de outro estilo de ciclo de derrota e de maldição. Não quero exigir delas aquilo que você consegue fazer. Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. Vou falar de novo. Deus não trabalha com formas. Deus não mede todos nós pela mesma régua. Ele tem uma régua para cada um de nós. E há um segredo dele com cada um de nós. E é por te amar muito que ele me trouxe aqui, só para tocar nesse ponto sensível da sua vida. Mas vamos continuar, Ezequiel. Imagina alguém dizendo: Ezequiel, conte uma história legal do seu pai. Uma vez por ano. O que tem uma vez por ano? Uma vez por ano, todo mundo sai de casa atrás do meu pai. Para quê? Porque é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Como assim, Ezequiel? Nesse dia meu pai acorda cedo, minha mãe acorda e me acorda também. A gente se ajeita, o pai faz todos os rituais, mas ele vai na frente e a mamãe vamos atrás. Quando chegamos lá na entrada do templo, eu e a mamãe ficamos aqui embaixo e o papai entra. Só que nesse dia é engraçado, porque meu pai não sai com roupa branca. Ele tem uma roupa branca por baixo, mas ele coloca uma roupa colorida por cima. Aí ele coloca aqui por cima da roupa colorida um negócio parecendo um peitoril, parece um colete à prova de balas. Tem 12 pedras preciosas aqui, tem 6 pedras na ombreira esquerda, 6 pedras aqui na ombreira direita. O meu pai está com um turbante que cobre todo o rosto, e ele tem um negócio na roupa dele que conforme ele vai andando, vai batendo uma campainha em uma romã e vai fazendo tlim, 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 tlim. Meu pai vai andando, nesse dia ele não olha para a esquerda nem para a direita, ele vai direto para o templo. A gente fica na escada vendo, ele chega no átrio e os levitas que estão ali tiram a roupa do meu pai e dão um banho nele. E dão vários banhos, não é apenas um, porque esse dia é o dia mais importante para nós. Eles vestem o meu pai de novo, meu pai entra no lugar santo. E aí a minha mãe que conta, porque meu pai contou para ela, que lá no lugar santo, eles amarram uma corda na cintura dele e fazem ele enfiar a mão dentro de uma bacia que tem sangue. Mas antes, já ofereceram sacrifício pelo meu pai, pela minha mãe e por mim. E aí meu pai ofereceu um sacrifício por todo o povo. E então ele está com a mão dentro de uma bacia cheia de sangue. Ele levanta as mãos para cima
E ele vai andando em rumo a um outro lugar chamado Santo dos Santos. Mas ele não pode tocar no véu do templo, porque ele está com a mão cheia de sangue. Aí os sacerdotes que estavam no lugar santo abrem o véu do templo sobre eles para não olharem lá dentro. E o meu pai entra lá dentro com as duas mãos cheias de sangue, amarrado por uma corda, que eles vão dando corda e vão segurando o meu pai. Quando fecha o véu do templo, eles vão pelo barulho. Barulho do que, Ezequiel? As campainhas que estão batendo no pé do meu pai. Enquanto o meu pai está fazendo barulho, eles sabem que ele está fazendo os rituais. Quando tudo cessa, todos dobram o joelho no lugar santo. Todos que estão no átrio dobram o joelho. Todos que estão na escadaria dobram o joelho. E eu e a minha mãe que estamos lá embaixo dobramos os joelhos. E todos vocês dobram também, não é assim? As crianças, é verdade, uma vez por ano é assim. Sabe quem é o único que fica em pé? Quem, Ezequiel? É o meu pai. Não, Ezequiel, explica de novo. Quando meu pai entra atrás do véu do templo, todo Israel se ajoelha e o meu pai fica em pé. Por quê? Porque lá atrás do véu do templo, ele vai se encontrar com Deus. Qual Deus, Ezequiel? O único. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Meu pai conta que lá dentro tem uma arca. Em cima da arca tem uma tampa chamada propiciatório. Uma tampa feita de ouro maciço. Em cima dela tem 2 querubins de ouro, que as asas ficam apontando uma para as outras. E os 2 querubins não olham para cima nem para o lado, eles olham para baixo. Meu pai disse para minha mãe que aquelas asas são o trono de Deus. E Deus desce em cima daquelas asas e senta nelas. Meu pai disse para minha mãe que Deus vira o rosto 4 vezes. 2 para um lado e 2 para o outro, para sentir o cheiro das 4 pontas daquele propiciatório que é a tampa, porque o meu pai passou o sangue do animal que ali estava, e ele diz que Deus sente o perfume, para ver se o perfume do sacrifício é perfeito, porque o sacrifício tem que ser perfeito. E aí minha mãe diz que Deus ergue a cabeça e olha para o meu pai, e Deus olha o meu pai da cabeça ao pé, e do pé à cabeça. Minha mãe diz que meu pai não pode ter defeito. Não pode ter defeito na orelha, não pode ter defeito no nariz, não pode ter defeito na boca, nos pés, nos braços, nas pernas. Meu pai não pode ter defeito nem na bolsa escrotal dele. Eu espero que ninguém se escandalize, porque é bíblico. Meu pai tem que ser um homem perfeito. Não pode se meter na vida dos outros, não pode ficar dando ouvido a qualquer um, não pode falar demais, não pode andar por onde não deve, não pode tocar onde não deve, e ele não pode ser estéril, tem que dar vida, tem que gerar vida. Esse é o meu pai. E aí, Ezequiel? E aí, depois que Deus olha o meu pai, Deus fala com ele: pode falar para o povo que vai ter paz, saúde e prosperidade. Aí eu imagino Ezequiel começando a rir, gargalhar e tudo. Você está rindo por quê, Ezequiel? Porque agora a parte mais engraçada. Como, Ezequiel? É porque Deus desceu e subiu muito rápido. Por que Deus desceu e subiu muito rápido, ô Ezequiel? Porque a glória de Deus, segundo a minha mãe, pode matar o meu pai. Meu pai está coberto com aquele mundaréu de roupa, com um monte de pedra. Não é à toa não, não é só ritual. É porque quando a glória de Deus está lá dentro, ela invade o lugar e ela bate no meu pai. Quando a glória bate no meu pai sente ela, mas como ele tem muito ouro, muita pedra, muita roupa colorida, a glória que vem não fica. Ela bate e volta. Ela bate e volta. Explica, Ezequiel. Minha mãe disse que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Ele deixa a pessoa sentir, mas não deixa a pessoa ficar com aquela glória para ele. Então o meu pai, Deus vem sobre ele, a glória vem e ele reflete de volta. Mas você está rindo por quê, Ezequiel? Porque agora que Deus saiu, eles têm que tirar meu pai lá de dentro. Ele não sai andando, não dá conta. Por quê? Porque caiu a ficha dele, que ele é o único homem que fica em pé quando Deus chega. E ele não morreu. Ele poderia ter morrido, Deus poderia ter matado ele se encontrasse um defeito, mas meu pai está em pé. Então imagine a sensação do meu pai, a emoção que ele está sentindo. E aí, Ezequiel? E aí meu pai começa a tremer, porque caiu a ficha, eu estou vivo. E quando ele começa a tremer, as campainhas começam a bater tudo de novo. E os sacerdotes estão lá dentro e dizem assim: ó, está batendo, o homem está vivo, então acabou, está na hora, vamos tirar ele, porque ele não consegue andar. Aí eles começam a arrastar meu pai, porque meu pai está vindo tremendo. Meu pai não tem controle sobre o corpo.
Isso aqui daria mais um ensino sobre por que quando a glória de Deus desce sobre nós, alguns crentes pulam igual milho de pipoca em panela quente. Outros são mais equilibrados, né? Até para dar glória a Deus, faz um glória a Deus meio coloquial, glórias a Deus, né? Mas tem outros que parece que recebe o espírito do Bruce Lee quando recebe. O pastor fez umas aqui, eu peguei essa, que é como é que é? Corta a cana, e tem o outro que você falou, do celular. Eu já vi guarda de trânsito e tudo mais. Por que alguns são assim? Porque a glória de Deus veio sobre eles, a emoção deles é diferente da sua. E por isso que ninguém pode tocar na vida do outro, entendeu? Quando você vê um crente com uma adoração extravagante e você não entender, não filma para fazer mensagem de TikTok. Feche seus olhos e adore também. Porque você não sabe o que a pessoa está sentindo. Você vai debochar de uma coisa que é espiritual, você pode se lascar. Toma cuidado, toma muito cuidado. Pois bem, Beto, mude a música. O segredo de Ezequiel, para mim, é esse. Tudo que ele viu e ouviu durante 7 anos. Porque essa é a formação da personalidade. E agora eu vou traduzir isso, ou transportar para o mundo espiritual. Se Freud tem razão, esse irmão que está aí do seu lado, essa criatura bonita que está aí do seu lado, ela é fruto do que ela viu e ouviu nos seus primeiros 7 anos de vida espiritual. As pessoas me veem gritar muito. Por que o senhor grita muito? Eu nasci assim. 7 anos numa igreja da roça, você quer o quê? Aí eu vejo você mais equilibrado, entendo. 7 anos numa igreja mais equilibrada. As pessoas falam, como é que o senhor aguenta o tranco, aguenta a luta que o senhor aguenta? Simples, porque os meus primeiros 7 anos foi comendo tutano. Palavra, Bíblia, pastores de verdade. Alguns brutos demais, outros nem tanto. Ainda bem que trocava de pastor sempre lá, para a gente ir se acostumando, porque na Assembleia de Deus de antigamente era pesado. Mas absorvendo as coisas boas, criou-se a minha estrutura. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. E os amigos me ligam, como é que você aguenta? Eu falei, para mim é tranquilo. Eu cresci nisso. Eu absorvi isso. Eu sei que o reino das trevas é real. E sei que o reino de Deus também é real. Eu acredito em anjos, também acredito que há demônios. Se há o bem, há o mal. Se o diabo tem os feiticeiros, Deus tem os seus profetas. Eu aprendi que eu estou nessa terra, mas eu não sou mais dessa terra. E somente tendo esse tipo de visão é que você vai conseguir enfrentar o mundo moderno como está aí fora. Porque se você começar a relativizar tudo, daqui a pouco você não está mais aqui dentro. E eu estou falando para você que pula de igreja em igreja como se fosse um macaquinho procurando uma árvore perfeita. Não há árvores perfeitas. Talvez o que há em você foi a falência de ter nascido num ambiente estranho. Num ambiente que não te deram a comida certa, que não te deram o alimento certo, não te deram a música correta, não te ensinaram a palavra do jeito que ela tinha que ser. Por isso você é assim, altivo, com esse nariz empinado, orgulhoso, arrogante, pisa em todo mundo, é capaz de matar por causa da sua fé, porque você aprendeu assim. Nós somos fruto daquilo que nós absorvemos durante a vida. Ezequiel só conseguiu aguentar o tranco até o fim porque ele tinha referências. Deus não era um ser estranho para ele, Deus era real. E possivelmente ele aprendeu com seu pai durante 17 anos que há momentos da vida em que Deus não fala. E que Deus não fala não é porque Deus é ruim, não fala. Não, que Deus não fala porque não é momento de falar. Que Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os olhos. Que Deus fecha os seus lábios, mas nunca fecha os ouvidos. E é por isso que nós devemos adorar a Deus, não por causa daquilo que Ele tem para dar, mas por causa daquilo que Ele já nos deu. E o que foi que Deus nos deu, pastor? Nosso nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, daqui de dentro, só 2 subir, um sou eu, quem é o outro que vem atrás de mim? Deixa eu... Então, pelo amor de Deus, reage nessa noite e mostra que você está vivo. Pastor, mas a minha vida está muito parecida com a de Ezequiel. Eu sei. Mas o que deixou Ezequiel vivo, primeiro, foi saber que ele sabia em quem ele cria. E que tudo na vida tem prazo de validade.
Isso inclui a dor. Isso inclui a luta, a tribulação, a tortura. Não há dor que dure para sempre. Assim como não há prazer que nunca acabe. A vida é feita de etapas. Se você está vivendo o melhor tempo da sua vida, adore a Deus e agradeça a Ele. Porque possivelmente a roda vai girar, daqui a pouco você vai encontrar um sambalate Tobias no meio do caminho, um buraco muito grande, o teto desabando sobre a sua cabeça, um chão querendo te engolir. E aí? Se você é um desses crentes mais modernos que querem não um Deus, mas um gênio da lâmpada que realize os seus desejos particulares e íntimos, você não vai ter estrutura para aguentar vento nenhum. Vocês não estão vendo essa geração de meninos cantores que nós vemos aí? Cada dia tem uma explosão nas mídias horríveis, gospel, falando, fulano de tal abandonou a carreira gospel, agora se tornou isso, se tornou aquilo. Por quê? Não tiveram estrutura, não tiveram vida. Eu tenho receio de crentes que querem ser firmes em Deus, que vêm ao culto uma vez por semana apenas. Eu tenho receio da vida de quem vem à igreja apenas num domingo, ou para quem vem apenas em um culto. Como pode alguém querer se firmar em uma filosofia, porque o cristianismo não é só uma religião, é uma filosofia, vindo em uma igreja uma vez por semana, ouvindo uma hora de culto, quer aprender a Bíblia como? Aí você encontra um monte de crente que parece mais feiticeiro do que crente. Saí de um culto dia desse, tinha 10 crentes ao redor da minha caminhonete com as duas mãos impostas orando. Eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, estão abençoando a minha viagem. Cheguei perto para ouvir a oração deles, era, eu tomo posse, essa caminhonete é minha. Eu dei um grito, falei, epa, para, não estamos orando. Não está orando nada, vocês estão cobiçando a minha caminhonete. Vai ter com a formiga, vai aprender a ser dizimista, vai aprender a sacrificar, vai aprender a fazer voto, cumprir voto, vai aprender a ser ofertante. Aí a porta se abre. Não é palavra mágica, não é abracadabra, é consistência, é palavra. Deus te trouxe nessa noite porque você quer uma vitória, não é? Pois é, a vitória que você quer está em você tapar as brechas que estão dentro da sua vida. É você parar de vir num culto como esse. Eu quero a vitória, então só vem no culto da vitória, é isso. Aí você vem, chega aí, fica como a maioria aqui, a maioria não, mas a grande parte, me olhando com o braço cruzado, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para minha cara, com uma cara de paisagem. Não abre a boca nem para respirar, né? Não é para gritar toda hora, mas ficar em silêncio toda hora também. Você mata qualquer pregador do coração. Fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Aí fala, não, eu tenho que sentir. Você quer sentir o quê para dar glória a Deus? O vento da asa do arcanjo Miguel, é isso? Você quer ver o fogo do inferno queimar a sola do seu pé? Eu não dou glória a Deus pelo que sinto, eu dou glória a Deus pelo que creio. E eu creio que Ele está aqui nessa noite. Porque se você não tiver estrutura, você não vai suportar os ventos da vida e não vai viver para ver o dia da vitória chegar. Cinco anos de silêncio. Eu imagino que Ezequiel, antes de dormir, olhava para a mão dele, que ele sonhava em levantar um sacrifício. Agora a mão dele só tem calos. Ele não tem amigos. O livro de Ezequiel inteiro é um livro depressivo. No capítulo 29 ele vai dizer que até o deleite da alma dele foi arrancado. Ou seja, ele arrumou uma noiva e nem ela aguentou ele. Porque não aguentava as pessoas falarem quando eles passavam, dizendo, lá vai o esquizofrênico, lá vai isso, aquilo. A vida dele é sofrida, tanto que no final da vida Deus tem que aparecer para ele em forma de um anjo, mostrar para ele um rio, que ele ficou na beira do rio a vida inteira trabalhando. Nós vamos chegar no rio agora, no rio Quebar. E Deus tem que entrar dentro do rio e dizer, Ezequiel, entra aqui dentro do rio, filho. Trabalhou a vida inteira perto do rio e nunca entrou lá dentro. Vida seca, por tanta dor que ele sentia. Ele que queria carregar a glória de Deus, porque os sacerdotes carregavam a arca quando saíam. Ele vai trabalhar como um jumento. Vai colocar uma canga nos ombros ali. E vai descer todos os dias de Babilônia à beira do rio Quebar. 2 baldes amarrados nas pontas.
vai tirar a canga das costas, vai pegar água com um balde, argila com outro, vai ajustar a canga aqui em cima dos seus ombros. Canga é aquilo que os bois carregam, não sei se vocês conhecem essa linguagem. Vai se ajeitar e vai subir para a Babilônia. 14 horas de trabalho forçado por dia, sem feriado, sem sábado, sem domingo. E a fé dele não vai embora. E ele não fica colocando Deus na parede. Se o Senhor me der, se o Senhor não me der, eu vou abandonar. Não, ele permanece fiel. Ele não erra o alvo. Porque ele não só ouviu falar, ele viu. Se os seus olhos virem a glória de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A nossa geração é uma geração de lendas. Só ouvimos lendas, histórias. Está na hora dos crentes voltarem a ter as suas próprias experiências. Eu sei que está faltando referências. Não precisa me falar, eu sei disso. Eu vejo minhas filhas, eu vejo a igreja que pastoreio. Os meninos querem ser igual Cristiano Ronaldo. As meninas querem ser como a Kéfera, querem ser blogueiros e blogueiras. Não há referências. Como eles não têm referências, eles não vão poder traduzir para os filhos deles aquilo que nós tentamos falar para eles, porque vai chegar uma hora que nós vamos embora daqui. E aí? O que estamos mostrando para os nossos filhos? O que eles têm aprendido conosco? Está na hora de revermos conceitos e valores de família. E parar de jogar a culpa. Mas é a faculdade, é a universidade. Sim, lá está um antro. Mas José entrou no Egito e o Egito não mudou José. Daniel foi parar em Babilônia e ele virou a Babilônia do avesso. Quem tem personalidade cristã, em caráter cristão, pode se levantar 11 mil demônios contra ele. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e ele não pode ser atingido. Ah, Jesus. 5 anos Ezequiel vai para a beira do rio Quebar. Mas teve um dia que ele chegou na beira do rio Quebar e fez o ritual de todos os dias. Se ajoelhou, tirou a canga, pegou água, pegou argila, ajeitou a canga, pé direito, pé esquerdo, para se ajeitar e subir. Quando ele faz isso, para se ajeitar, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, lá está Deus. Deus não estava fora do cativeiro, Deus estava dentro do cativeiro. Ele olhou e tomou um susto, porque ele viu uma roda que girava. Ele olhou de novo e não era uma, eram duas. Uma rodava dentro da outra. Só que uma rodava para a direita e a outra rodava para a esquerda. Ele fechou os olhos e olhou de novo. Aquilo era uma nave. E a nave estava sendo tripulada. E tinha seres em cima dela. Cada um dos seres tinha 4 rostos. E ele sabia que eram os querubins. E quando ele teve a visão, do meio da visão saiu uma voz: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Amém até aqui? Só que agora me ajude aí. Ele já estava em pé. Ele estava olhando para cima. Ele já estava em pé. Mas Deus falou para ele: põe-te em pé. Mas ele já estava em pé. É que Deus não vê como a gente vê. Está vendo o irmão do seu lado aí? Ele está em pé. E como é que está por dentro? Como é que está aqui, ó? Está morto aqui, está caído aqui, está mostrando para todo mundo uma coisa que você não é, está
se segurando porque sabe que os outros vão cair se você esmorecer. Você é um herói. Deus te trouxe aqui para isso. Olha, eu sou pregador pentecostal e olha o que Deus me fez pregar hoje. A culpa é sua. Estava ali na sala, o menino foi lá perguntar: o que o senhor vai pregar que eu preciso colocar no texto? Eu falei: eu não sei ainda, Deus não me deu. Sentei aqui, veio o texto, falei: Senhor, isso aqui não. Falei: me dá um sinal. Aparece Ezequiel escrito aqui bem grande. Falei: tá bom, Senhor. É com você que Deus está falando. Que não viu os seus sonhos acontecerem, que viu a sua família ser destruída, que viu seus projetos serem sepultados, que tem muito tempo que Deus não fala com você. Foi para você que Deus marcou essa quinta-feira. E Ele me trouxe aqui só para te dizer: vou te colocar em pé, Ezequiel. Deus não desceu ali à toa. Deus desceu ali para realizar um sonho. Ele disse que Deus desceu para realizar o quê? Pergunte qual, pastor? Lembra o que eu falei no início? Qual era o sonho dele? Chegar onde o pai chegou. E onde o pai dele chegou? No Santo dos Santos. E o que o pai dele via no Santo dos Santos? A Arca da Aliança com os querubins de ouro. E Deus descia lá uma vez por ano. Mas o templo foi queimado, a arca foi roubada. Não tem mais arca, não tem mais templo. Mas ele tem um sonho. Deus está lá sentado no trono. Agora digo eu, viu? Não a Bíblia, digo eu, Feliciano. Deus sentado no trono e um anjo falando: Senhor, o que você quer? Babilônia, não vou olhar. Israel está sob juízo, eu não posso interferir. Senhor, mas eu preciso olhar. Por que eu tenho que olhar para lá? Porque tem um orando. Como assim? Só tem um orando. E quem é ele? Olha lá, Senhor. E Deus olhando e vendo Ezequiel. O pai dele foi decapitado, pai. O templo dele foi queimado. A profissão dele foi arrancada. Ele sofre perseguição em Israel por causa do que ele é. E ele nunca parou de acreditar em ti. E ele tem um sonho. Ele queria ir onde o pai dele foi, mas nunca vai poder acontecer, Senhor. Por que não? Porque não tem arca, não tem templo. Imagina Deus se ajeitando, ficando de pé, dizendo: então se ele orou, se ele creu, se ele perseverou, ele não vai ver a réplica, ele vai ver o original. Eu vou levar o Santo dos Santos para dentro do cativeiro. Eu não vou tirar ele do cativeiro para mostrar para ele a minha glória, porque Israel está sob juízo. Então ele viverá uma vida diferente dentro do cativeiro. Eu vou levantar ele dentro do cativeiro. Ele será uma voz profética para a família dele dentro do cativeiro. Ele será a voz de esperança para Israel dentro do cativeiro. E está decretado. Estou com o meu corpo todo arrepiado. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: vou realizar o seu sonho. Mas não é como você espera. Então sonhe, mas dê a mim o direito de sonhar também, diz o Senhor. Porque o meu sonho é maior e é melhor do que o seu. Eu vou colocar, eu vou abrir a porta, eu farei, mas farei do meu jeito, não é como você quer. Porque se for como você quer, você não vai dar valor. Você vai dizer que foi porque você se esforçou. E não é porque você se esforçou, é porque eu te amei. Eu gostaria que todos inclinassem a cabeça nesse momento.